Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos ao nosso encontro. Espero que atenda à expectativa quanto ao tema e, mais do que isso, que sirva para conectar vocês à nossa missão. Eu gostaria de dar uma iniciando o nosso programa, nosso encontro, falando do MAD, né? O MAD, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1980 nos Estados Unidos, e que lá possui, e que foi fundado com a missão de acabar com a embriaguez ao volante, ajudar a combater a direção após o uso de drogas, apoiar as vítimas desses crimes violentos e evitar o consumo de álcool por menores de idade. O MAD, lá nos Estados Unidos, já tem 40 anos de atuação, e nesses 40 anos ele conseguiu reduzir em 50% o número de acidentes por embriaguez nas ruas. Isso representa algo em torno de 370 mil vidas salvas. Então, é um programa que veio essencialmente para, com certeza, dar continuidade a programas que já existem, mas tentar trabalhar um pouco mais focado nas suas atividades, principalmente de apoios. Ele atua lá no território americano e canadense, ele atua em várias frentes, né, no território americano e canadense. Uma das frentes que a gente fala é a conscientização e educação ao público. Ele tem um trabalho muito forte de campanhas para alcançar o público, falando sobre os perigos da direção embriagada. O que importa é você fazer a parte da conscientização, né? E também como ajudar a melhorar a segurança nas estradas, ou seja, campanhas de conscientização e segurança. Outro trabalho que eles fazem nos Estados Unidos muito forte, que tem a ver com a parte do advocacy, é a parte voltada com as políticas públicas. Nas políticas públicas, é a promoção de boas práticas legislativas que eles têm lá, e nós temos todo o nosso interesse em também desenvolver esse assunto aqui no Brasil. Eles têm também o que eles chamam de underage drinking, que é o serviço de apoio aos jovens, né? O volume de jovens bebendo antes da idade mínima, lá é 21 anos, é muito grande, e acidentes de trânsito com jovens dirigindo sem carta, bêbados, também é muito grande. Então, ele tem um trabalho que é feito lá nos Estados Unidos, apoiando muito forte, de forma que você possa conscientizá-los. Outra coisa que nós estamos trazendo no Brasil, que vai ser, nos Estados Unidos também já tem, é o trabalho junto da tecnologia. Então, nesse trabalho da tecnologia, o objetivo é fazer parceria com organizações de segurança no trânsito, né? Fabricantes de sistemas que possam exigir que pessoas que, por exemplo, estejam passando por tenham sido presas, estejam passando por alguma pena, elas sejam obrigadas a usufruir dessa tecnologia para poder andar novamente de carro, como aquela coisa de assoprar para o carro ligar. Então, são trabalhos que a gente já está se mobilizando para fazer. Só que, efetivamente, o grande trabalho que nos Estados Unidos existe e que nós estamos trazendo para o Brasil, e essa é a razão também do que nós estamos aqui com parceiros como o Dr. Quirino e o Dr. Ronaldo, é o programa de apoio às vítimas. O Serviço de Apoio às Vítimas Sobreviventes é um programa de suporte e recurso para as pessoas que perderam um ente querido ou que sofreram, de alguma maneira, alguma perda dentro desse processo onde houve um acidente com uma pessoa que tivesse usando álcool e outras drogas. Ou seja, é um crime de trânsito voltado para essa parte de álcool e drogas, né? Não são simplesmente acidentes de trânsito. Então, esse Serviço de Apoio às Vítimas é o primeiro programa que nós estamos considerando, com protocolo em andamento, quase concluído, né, com o apoio do Dr. Ronaldo e do Dr. Quirino, para que seja lançado em 1º de julho. Então, esse é o último programa que existe nos Estados Unidos, que nós estamos considerando como programa mestre para a entrada no Brasil. Bom, agora, tendo falado do nosso programa, eu queria aproveitar e falar para o pessoal que estiver entrando, não deixe de curtir a nossa live, curtir no Facebook e, se possível, divulgar para os seus amigos também. Vamos fazer uma corrente forte. Eu queria, então, começar apresentando a nossa querida Gladys Agenberg. A Gladys é mãe do querido Vitor Gurman, ela é psicóloga e coordena ainda um grupo do Facebook denominado Acalmando Corações, que busca trazer
acolhimento às famílias que enfrentam situações de luta. Boa noite, Gladys. Boa noite, Ronaldo, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha experiência. Boa noite, doutor Quirino, professor Laranjeira, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ok. Eu queria agora apresentar o doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor Ronaldo Laranjeira, eu vou escrever, falar de novo, né, doutor Ronaldo, mas todo mundo já conhece o senhor aqui no pedaço, né, mas vamos lá, né. Dr. Ronaldo Laranjeira, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, coordenador da UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Outras Drogas, e diretor-presidente da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Quirino, obrigado, Gladys. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Eu sou um dos grandes admiradores da MAT, né? Eu acho que faz a gente acreditar, depois de 40 anos, é o programa social mundial com mais efetividade provada cientificamente, né? Uma combinação, né, da resposta da sociedade no estabelecimento de políticas públicas, né? Então, um parabéns para mim, para vocês que estão aqui apoiando a MAD. Eu sou, acho que, um dos grandes admiradores, mais do que qualquer coisa, e agradecer, realmente, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Agora, a apresentação do Dr. Quirino Cordeiro Júnior, atualmente secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Recentemente foi coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, né, de 2017 a 2019, membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAD, e professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gladys, professor Ronaldo Laranjeira e Tiago Bianchetti. Eu agradeço imensamente, Ronaldo, pelo convite para participar desta live e gostaria de, nesse momento, parabenizar também o Tiago pela essa importante iniciativa de encabeçar as ações do MAD aqui no Brasil. Nós precisamos, de fato, do envolvimento e do engajamento social para que nós possamos ter políticas públicas mais efetivas no enfrentamento ao álcool e outras drogas. Nós temos uma série de ações que estão sendo feitas no governo federal e nós precisamos, enfim, contar com o apoio e com a participação da sociedade civil nesse grande movimento que estamos fazendo aqui no governo federal. Nós temos buscado a aproximação e o trabalho conjunto com uma série de entidades da sociedade civil. Nós temos trabalhado desde o ano passado aqui na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, com parcerias com comunidades terapêuticas, que são casas de tratamento e recuperação para pessoas com dependência química. Temos trabalhado também com grupos que fazem suas atividades à perspectiva da mútua ajuda, do suporte familiar, grupos anônimos e não anônimos. Temos trabalhado com outros grupos que têm realizado atividades no advocacy contra a liberação das drogas, para a regulação do álcool e, sem dúvida alguma, o trabalho em parceria com vocês para nós será muito importante. Então, desde que nós tivemos o primeiro contato, né, Ronaldo, você nos trouxe essa possibilidade de trazer o MAD para o Brasil, nós, do governo federal, ficamos bastante entusiasmados com essa possibilidade e estamos à disposição para trabalharmos juntos aí nessa caminhada. Com certeza, muito obrigado, pessoal. Bom, eu gostaria, como nós vamos fazer uma certa dinâmica, eu vou iniciar perguntando First Ladies, né? Vou perguntar para a nossa querida Gladys. Então, Gladys, bom, inicialmente agradeço a tua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente nesse momento. É uma coisa, para mim foi muito especial. Nós o conhecemos numa situação diferente, né? Eu conheci primeiro o Newton, aí que foi através do Newton conheci você. Aliás, o Newton, queria agradecer, ele deve estar nos assistindo. Muito obrigado por ter me atendido. E, aliás, o Newton eu conheci porque o Dr. Ronaldo também, que me sugeriu que conversasse com ele pela atividade dele nesse assunto.
Nós gostaríamos muito de ouvir de você, Gladys, a sua história quanto ao fato ocorrido há alguns anos e que é importante para mim hoje em dia. Qual o seu sentimento quanto à banalidade que as pessoas entendem e praticam para o ato criminoso hoje de beber e dirigir? Está com você, por favor. Ok. Bom, o meu primeiro contato, né, infelizmente, com a causa, com a embriaguez, né, no volante, foi quando eu perdi meu filho, em 2011, né, agora em julho, dia 28. Não sei se só sou eu, mas eu não estou... O som, acho que deve estar com o problema da Glass. Não sei se só eu só que não estou ouvindo você. Eu estava ouvindo. Está ouvindo, doutor? Alô, alô, alô? Alô? Tá? Eu consigo ouvir bem. Desculpa interromper, Gladys. Não, imagina, mas não tem problema, agora mas está escutando? ouvindo agora ou não? Eu não estou escutando a Gladys. Estou escutando o Receto e o Bordeiro, mas não estou escutando. Não sei se é alguma coisa do meu ou se da live toda, né? Seria uma perda. Eu gostaria de ouvir bem bastante a Gladys. Eu não sei nem como tentar resolver isso. Levantando essa possibilidade. Eu não sei se... O áudio está perfeito, sim, Gladys. Tá perfeito. Na live está perfeito. Tá? Tá, então desculpe. Não, o Ronaldo não está escutando. É isso que ele está falando. A live está perfeito, mas ele não está escutando. Mas está tudo normal. Está tudo normal aqui. Então, talvez continue, então, Gladys, por favor. Do professor Laranjeira mesmo, de repente. Quer tentar sair e entrar de novo, doutor? Não. Vou tentar ver se é melhor. Por favor, desculpa, Gladys. Imagina. Então, prosseguimos? O senhor vai tentar entrar e sair, doutor Ronaldo? Vou tentar entrar e sair de novo, por favor. Tá bom. Vou esperar um minutinho só, isso tá bom. Queria agradecer ao pessoal que está entrando, que está assistindo conosco esse momento importante para o MAD Brasil, né? O MAD Brasil é uma empresa que está começando agora, então a presença de vocês é muito importante. Alô, Gladys, tá me ouvindo agora? Não. Agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo, sim. Tá bom. Tiago, é melhor deixar nos 4, Tiago, porque quando você pôs um só, parece que pode ter sido isso. É verdade. Vamos lá. Bom, voltando, então, podemos... Sim, por favor. Então, tá bom. Bom, como eu ia dizendo, então, o meu contato com embriaguez ao volante começou de uma forma trágica, né, que foi em 2011, o meu filho, que estava voltando a pé para casa. Eu acho importante contar esse detalhe, porque eu acho que é muito significativo, assim, porque é um paradoxo que eu acho que a gente está vivendo hoje em dia também. Ele tinha saído com os amigos, sexta-noite, ia para vários lugares, foi para a casa de uma amiga, onde ele ia beber, ele sabia que iria beber. Então, ele foi sem carro, né? Ele foi a pé, até porque era relativamente perto da casa dele. De madrugada, ele está voltando para casa, né? A última imagem que a gente tem dele é ele atravessando andando na calçada, numa rua muito estreita. Quem conhece a rua Natingui, na Vila Madalena, sabe do que eu estou falando. É uma rua, ela é estreita e sinuosa, a ponto da velocidade máxima lá ser 30 km por hora. Ele está passando, né, atravessa a rua. Enquanto isso, tem a Gabriela Guerreiro, uma moça mais ou menos da idade dele. Ele tinha 24, ela na época devia ter 28, alguma coisa assim, e saiu de um bar com o namorado dela, ele estava tão bêbado ao ponto dela não deixar ele dirigir, e pegou o carro dele, que ela não estava acostumada a dirigir, um carro blindado, uma Land Rover, em estado embriagado também.
infelizmente, eles se encontraram no meio do caminho, né? Então, ela saiu, foi feito lá o levantamento, né, com os técnicos, enfim, foi feito o estudo, ela estava entre 70, 90, alguma coisa em torno disso, no mínimo ela estava o dobro da velocidade, né, num carro que ela nunca tinha dirigido, blindado, e ela perdeu o controle da direção, né, e pegou meu filho que estava na calçada, voltando para casa. E eu acho importante contar isso porque fala de uma inversão, né? Fala de uma inversão de valores mesmo, né? Então, o meu filho, ele morreu, né? 5 dias depois, ficou internado na UTI, no HC, a quem eu sou muito grata, teve um atendimento maravilhoso, e ela está aí, né? Não desejo a morte de ninguém, mas acho que é muito emblemático ter acontecido isso, né? Então, você que está indo no caminho correto, fazendo o que deve ser feito, né? Paga com a vida, né? Porque alguém achou que estava no direito, né? Alguém achou que podia correr o risco de matar alguém. Né? Então, é isso que eu acho que é importante dizer. Né? A gente acabou se juntando, foram algumas famílias, esse nome não foi acidente, acho que ele vem muito a calhar, porque a gente costuma se referir, né, a esses crimes de trânsito como acidente, então a gente diz que não, né? Isso não é um acidente é uma outra coisa. Acontecem acidentes, sem dúvida nenhuma. Né? Mas se você pega o carro embriagada, em alta velocidade, numa via em que isso não é possível, você corre o risco de matar alguém. Né? E isso tem que ser muito claro. Então, a pessoa... eu não acho que ela quis matar ninguém, não teve a intenção, mas foi o que aconteceu. E ela corre o risco. Ela... eu estou me referindo a ela como, genericamente, a gente pode se referir a todo crime de trânsito ligado a álcool e direção e drogas também. Hoje em dia, a gente ainda acrescenta o celular, né? Então, muita gente, né, acaba perdendo a direção, perdendo o controle pelo uso do celular, que é mais um agravante, né, diante de tantos já que a gente tem de crimes de trânsito, tá? Estou recebendo aqui recebi aqui uma mensagem do Valcio Gil. Eu acho importante dizer assim, eu estou aqui e eu me sinto como representante mesmo, né, de uma legião, né, de familiares, né, de pessoas que perderam, né, entes queridos, perderam pessoas que amam, o Glaucio é um deles, perdeu o filho, da mesma forma, e assim como tem muitas mães, eu acabei entrando num universo, o Ronaldo falou do Acalmando Corações, então eu acabei, como eu sou psicóloga, eu acho que eu vou melhor nesse terreno, e acabei entrando no universo do luto, do sofrimento, da tristeza, da reconstrução, então conheço muitas pessoas que estão na mesma, né, que viveram o mesmo que eu. Então, eu me sinto falando também em nome de todos eles. Que isso eu fico emocionada, é evidente, porque é difícil falar disso sem ficar emocionada, mas, enfim, é algo que precisa parar. Né? Não tem mais, né, como a gente tolerar esse tipo de comportamento, e sendo que morrem por ano, nós temos em acidentes de trânsito, estou falando em acidentes, de modo geral, 60 mil mortos por ano no Brasil. Desses 60 mil, 36, 38, agora não tenho bem certeza, são ligados a álcool e direção. Né? Então, assim, é realmente algo que precisa... E são números que passam, né? Você fala 60 mil, como você fala 50 mil, como outro fala 30 mil, e acaba passando como um número, né? E eu acho que isso a gente precisa recuperar. Bom, em princípio, eu acho que é isso, né? Que eu gostaria de dizer. Acho que, claro que só terminando, isso me fez
passar por várias fases, né, há 9 anos atrás até agora. Então, eu hoje consigo falar, como eu estou falando com vocês. Aliás, eu quero realmente agradecer ao Ronaldo pelo convite, porque eu acho que é preciso falar, né? E nós, familiares, a gente sente sempre muito difícil falar disso, né? Envolve sempre muita dor, muita tristeza, muita emoção. Então, mas a gente precisa falar. Então, eu estou aqui para falar, né, em nome de todos nós aqui. Muito obrigado, Gladys. A gente já teve a oportunidade de conversar horas no celular, ouvir a sua história, mas principalmente deixei que eu ouvi, vamos dizer, palavras de uma pessoa extremamente, vamos dizer, sóbria, consciente de todo o bem que ela está fazendo também, junto com a partir dessa dor, você criou esse movimento que fez o bem para tantas pessoas e é só gratidão, né? Bom, vamos lá, continuando, eu queria fazer então agora para o Dr. Ronaldo Laranjeira, professor Laranjeira. Bom, primeiro eu queria agradecer inicialmente o apoio incondicional que o Dr. Ronaldo nos ofereceu, porque quando a primeira vez eu comentei sobre o propósito de trazer o MAD, o Dr. Ronaldo ele é um verdadeiro fã realmente do MAD, tanto é que há uns anos atrás, né, Dr. Ronaldo, o senhor já trouxe eles para o Brasil, né, por N razões, naquela época a coisa não se transformou em realidade, mas é aquela escola, tudo tem seu tempo, né, eu acho que esse é o tempo e nós temos a alegria e eu tenho um respeito enorme pelo senhor, pela sua história, junto ao nosso trabalho, mas eu fico muito satisfeito em ter o senhor também conosco e agradeço a sua presença aqui. O seu conhecimento na área de dependência química eu coloco como uma das maiores referências no assunto. Possui material literário de forte conteúdo, chegou inclusive a escrever vários livros, um sobre o assunto, né? Álcool e direção, beber ou dirigir, que o senhor, inclusive, me presenteou quando eu estava com o senhor aí. A pergunta que eu gostaria que o senhor falasse um pouco seria isso: quais os problemas associados a beber e dirigir e o impacto na saúde pública e a segurança no trânsito, claro, né? Que é o que nós estamos falando aqui, principalmente, mas a saúde pública, né? Não estou ouvindo o Dr. Ronaldo. Não, está muito baixo, Dona. Agora. Melhorou? Melhorou. Então, eu só queria falar assim que todas as vezes, né, nesses mais de 30 anos que eu estou envolvido nessa área, das coisas mais poderosas e eu sempre me emociono, literalmente, é quando encontro as pessoas relacionadas ao bebê dirigir familiares. Né? A história da Gladys, né, que há mais de 10 anos que o Victor Burman desapareceu de uma forma trágica, né? E eu acho que nós temos que prestar uma homenagem simbólica a todas as famílias que perderam entes queridos, a figura do Victor, que talvez tenha sido a pessoa que mais publicamente tenha aparecido, mas os números de todos os Victors que desaparecem todos os dias no Brasil é uma coisa absurda. Eu acho que a Gladys deu os números, esses números grandes, né, dos acidentes de direção no Brasil, mas basta você fazer num qualquer feriado de carnaval, por exemplo, você vê lá que teve 400 mortes só nas estradas federais, né? E a maioria, né, mais da metade desses acidentes tem a ver com o bebê dirigir. Né? Então, se tem não só as pessoas que morrem na hora ou poucos dias depois, as pessoas que ficam incapacitadas para o resto da vida. Então, o bebê dirigir, né, quer dizer, desses 40 anos de média, né, e aqui no Brasil, eu não tenho dúvida de que a parte como médico, como ativista, né, na área de álcool, eu me sinto uma mistura sempre dos dois. Eu sou médico, sou professor titular, mas sou ativista, né, mais do que talvez professor titular. Eu me sinto, né, quando eu estou no meio
nesse meio, como o Quirino, o Ronaldo e a Agnes. Nós somos ativistas, né, de uma causa da vida. Somos ativistas, e essa é a palavra correta, né, de você ter uma tragédia, saber de uma tragédia de uma pessoa e saber que isso ocorre todos os dias, né? Nós temos que, de várias formas, fazer a lei prevalecer, né? O país ficar mais civilizado no sentido de não tolerar, né? E esse é um dos objetivos do MAD, né? Do Mothers Against Drinking, que é tirar de todos os motoristas alcoolizados da rua, né? É intolerância né, total, é não se permitir nenhum tipo, né, de intoxicação, porque para que o custo para as famílias, né, é absurdo você perder um filho numa causa que não é acidente, né? Isso também é absolutamente maravilhoso, essa ideia de que não é acidente. Uma coisa é acidente que todos nós podemos passar. Outra coisa, né, é se permitir... Né, são vários responsáveis. A mesma história do Vitor ilustra isso. Quer dizer, o próprio local onde as duas pessoas que estavam bebendo permitiram que eles saíssem completamente alcoolizados. Eles tinham responsabilidades de não deixar aquelas duas pessoas saírem dirigindo, né? Não foi possível detectar que essas pessoas fossem paradas antes de ter o acidente, né? Então, são vários níveis de responsabilização que infelizmente, nós estamos muito ainda para trás daí de permitir e não dar todas as responsabilidades, não só da moça que estava dirigindo o carro e que tem que ser responsabilizada, assim como o dono do carro, mas também, antes disso, né, nos Estados Unidos, esse foi um dos grandes influências da Mary, ampliar as responsabilizações do bebê dirigir, não só do motorista, mas de quem vende, de quem percebe que está alcoolizado e não faz nada, quem não. Então, é uma rede de tolerância a isso que custa a vida de todos os Victors do dia a dia, né? Então, desculpa ter me alongado, mas se deixar... Não, doutor Ronaldo. Nesse assunto, porque mas muito respeitosamente, né, com as famílias, que realmente, ao longo desses anos todos, eu acho que quem tem autoridade moral para falar sobre esse assunto, até autoridade técnica, né, por ter lido e ter mas quem tem autoridade moral são os familiares. Esse que é o princípio do MED, né? Quer dizer, a autoridade moral, que não fica ninguém de olhos secos quando escuta uma história das pessoas do MED. Não tem, né? Que é diferente de apresentação de pessoas como eu, que lógico que podemos mostrar os dados e tudo mais, e influenciar a política, mas é um outro departamento que eu, né, como técnico, tenho que sempre reverenciar, né, que as pessoas que tenham feito da dor, né, tornar algo público de benefício de uma tragédia que é perder um filho, que eu não consigo ver nada pior na experiência humana do que perder um filho. Tá bom. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado. Agora, doutor Quirino, bom, eu também queria agradecer todo o apoio, né, que nós recebemos da sua pessoa, inicialmente, né, quando nós comentamos a primeira vez que nós íamos desenvolver o projeto do MAD no Brasil, né, tanto o senhor quanto o doutor Ronaldo, os dois, inclusive, gravaram vídeos para nós levamos esses vídeos no processo de aprovação do MAD nos Estados Unidos, então, como formalizando, inclusive, essa parceria e esse respeito ao trabalho que a gente estava se propondo, né? Neste ano, eu vi que o Ministério da Cidadania, através da sua condução, né, na Secretaria, entendeu da importância de aderir à campanha Maio Amarelo, né, sensibilizado, inclusive, por situações do seu conhecimento, né, todos os problemas que acontecem com álcool e drogas, e, inclusive, na direção. Claro, o senhor vai poder discorrer na sua... Mas eu queria entender, assim, quais são as maiores dificuldades, na sua opinião, que nós encontramos para conscientizar a população quanto ao ato criminoso de beber e dirigir? Como é que o senhor enxerga isso?
Então, acho que é importante, né, nós conversarmos um pouco sobre algumas ações que nós estamos realizando aqui no governo federal com o intuito de minimizarmos essa situação que hoje ela é inaceitável, né? Ou seja, o Brasil vem enfrentando uma mortandade no trânsito causado pelo uso de bebida alcoólica e também de drogas, né? Enfim, por condutores de veículos automotores. Essa acho que é uma situação que ela é inaceitável e nós precisamos de ações em várias frentes, né? Aqui no governo federal, como nós já conversamos inicialmente, nós estamos realizando parcerias com uma série de entidades da sociedade civil, porque acho que uma coisa que é muito importante, Ronaldo, é que nós, no governo federal, possamos trabalhar em conjunto com a sociedade, né? Ou seja, é importante que a sociedade se mobilize, é importante que a sociedade reconheça essa situação como sendo uma questão que acaba ceifando a vida das pessoas e que a sociedade, então, não pode mais aceitar isso. Então, acho que a tomada de posição da sociedade em relação à impossibilidade de se aceitar embriaguez ao volante e uso de drogas ao volante, essa eu acho que é uma questão que é central. Então, a mobilização social é importante. Daí, o seu trabalho, o trabalho da Gladys serem fundamentais, né? Então, é importante essa mobilização dessas forças vivas da sociedade. É isso que o governo federal vem buscando fazer, porque nós acreditamos que o trabalho em conjunto com a sociedade nessa esfera das drogas é fundamental. Nós, no ano passado, publicamos o que é hoje, então, a nova Política Nacional sobre Drogas. Nós publicamos isso por meio de um decreto, né, o decreto 9761, foi publicado no mês de abril do ano passado. E nós fizemos questão de que esse decreto, a nova Política Nacional sobre Drogas, constasse pontos relacionados à embriaguez no trânsito, né, e uso de drogas no trânsito. O primeiro ponto, então, fala da necessidade, né, de se buscar estratégias para garantir o desenvolvimento de políticas, né, nessa área de prevenção a problemas no trânsito. Essa é uma questão. E a outra, que está muito clara na Política Nacional sobre Drogas hoje no Brasil, que é a necessidade que nós tenhamos normas severas para os causadores de acidente no trânsito. Então, hoje, a Política Nacional sobre Drogas, o Decreto 9761, publicado no ano passado, coloca essa questão de um jeito bastante claro. Ou seja, a Política Nacional sobre Drogas hoje do Brasil coloca essa questão. Então, esse é um ponto importante, porque nós precisamos construir, né, enfim, normativas que trabalhem na regulação dessa situação. E é importante, né, enfim, que nós conversemos sobre isso, porque essas normativas precisam ir crescendo até que alcancem as leis brasileiras, né? Então, esse daí é um ponto que é muito importante, né? Nós tivemos aí há 12 anos, até o próximo mês agora, vai ser o aniversário de 12 anos da lei seca no Brasil, ou seja, foi um avanço, né? Houve uma diminuição importante do número de mortes no trânsito, mas é importante que nós avancemos ainda mais. Então, só para que as pessoas possam ter uma ideia disso, né? Nós, do governo federal, estamos trabalhando juntamente com parlamentares para que nós tenhamos legislações que ajudem no controle do álcool. As medidas mais robustas, que têm mais efeitos na prevenção ao uso de álcool, são medidas que controlam a propaganda do álcool, o acesso ao álcool e que controle a taxação do álcool. Hoje, para que os senhores saibam, né, nós temos no Senado Federal um projeto de lei, que é um projeto de lei da Câmara, o projeto de lei 83 de 2015. Esse projeto de lei 83, ele está sendo trabalhado no Senado Federal agora, para que ele possa contar com proposições de outros dois projetos de lei, que é o 443 de 2015
e o 323 também de 2015. Essa é uma questão importante, porque hoje ele está sendo apreciado no Senado, e o senador que está trabalhando na relatoria desse projeto de lei é um senador pelo Rio Grande do Norte chamado Stevenson Valentim. Nós, do governo federal, tivemos uma proximidade bastante grande com o senador Stevenson Valentim, porque foi ele que foi o relator da nova lei de drogas, que foi publicada no ano passado também, em junho do ano passado. E agora, o próprio Stevenson Valentim é o relator, então, desse projeto de lei da Câmara 83, que agora está no Senado, que propõe uma maior regulação do álcool no país, em especial da propaganda. Então, acho que nós estamos conversando aqui, né, enfim, com pessoas mobilizadas nessa causa, e nós precisamos ter a noção clara de que a construção de normativas é muito importante. Nós precisamos ter leis no Brasil que regulem os vários aspectos relacionados ao consumo de álcool, inclusive no trânsito. Então, acho que é muito importante, né, e nós, do governo federal, temos total interesse em trabalhar com a sociedade civil também nessa esfera, é que nós possamos nos aproximar como sociedade, né, do Poder Legislativo, para que nós possamos avançar na legislação, que precisa ser mais restritiva. É assim que a gente vai trabalhar de um jeito mais contundente, com resultados mais positivos nessa seara. Então, essa é uma questão que eu julgo muito importante, que é o trabalho conjunto dos órgãos das sociedades que trabalham no advocacy, né, contra o uso de álcool, de drogas, junto aos parlamentares. Então, essa é uma questão que é importante a gente conversar aqui. O governo federal também, né, enfim, tem trabalhado outras ações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde fica a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, né, que trabalha com as políticas de redução de oferta de drogas. Nós, na nossa secretaria, trabalhamos com as políticas de redução de demanda de drogas, né, basicamente ações de prevenção, cuidado, tratamento, inserção social de dependentes químicos. E lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a secretaria trabalha com a redução de oferta de drogas. E a SENAD, né, agora, essa secretaria está trabalhando numa ação bastante importante, que é na instalação do que é o chamado drogômetro, né? É uma novidade para o país. No ano passado foi formada uma comissão envolvendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, enfim, várias entidades. A partir disso, então, foi criado um edital. Esse edital está aberto agora, né, para apresentação de aparelhos de drogômetros, né? Empresas poderiam apresentar os seus aparelhos, que agora, no segundo momento, agora no segundo semestre desse ano, vão começar a ser utilizados, ainda de uma maneira piloto, né, em algumas cidades do Brasil, mas a expectativa é que, a partir de agora, não se use só o etilômetro, né, que é o bafômetro, mas que se use também aparelhos para identificar o uso de outras drogas. Porque uma coisa que pode acontecer, por exemplo, um indivíduo fez uso de álcool, isso é detectado, né, enfim, no etilômetro, só que o indivíduo pode ter não feito uso de álcool, mas ter feito uso de grande quantidade de maconha, o que vai comprometer muito a sua capacidade, né, enfim, de dirigir. Então, é preciso também que a gente avance nessas ações. E para essa ação é uma coisa interessante, porque não há necessidade de ajuste legislativo, né? Porque a lei de trânsito hoje, no seu artigo 165A, diz que as pessoas não podem dirigir sob efeito de álcool e de drogas, né, de outras drogas psicoativas, né? Então, isso é muito importante. O drogômetro hoje detecta o uso de maconha, cocaína, anfetamina, drogas sintéticas, que causam tanto problema quanto o uso do álcool. Então, essa é uma outra ação que o governo federal agora está implementando, que é a utilização de máquinas, né, que foi apelidado de drogômetro, para identificar o uso também de outras drogas que não o álcool em motoristas. Uma outra questão, então, também que a gente está trabalhando neste ano, também uma iniciativa inédita da Secretaria que trabalha com política de drogas no governo federal, é a participação no Maio Amarelo, né? Esse movimento importante, um movimento de conscientização. Esse é o primeiro ano, então, que uma secretaria que trabalha com política sobre drogas participa do Maio Amarelo, e nós estamos trabalhando
Nós estamos fazendo agora um acordo de cooperação técnica com o DETRAN, né, no Ministério da Infraestrutura, para que a gente possa avançar em campanhas, né, de conscientização da sociedade. Então, eu estou dizendo tudo isso, né? Você perguntou quais são os desafios, né? Os desafios são múltiplos, né? Então, primeiro, acho que da conscientização da sociedade, para que a gente possa, então, ter normativas, né? Que a gente possa ter leis mais restritivas ao uso de álcool e de drogas. Essa é uma questão importante. E como a gente está falando do trânsito, para que a gente possa ter normativas, leis cada vez mais restritivas. Essa é uma questão. E para que a gente possa ter leis mais restritivas e que nós possamos ter também penalizações mais duras para quem cometem crimes no trânsito. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso com mudanças legislativas. Então, primeiro, a sociedade tem que se conscientizar do problema. E depois, a sociedade precisa se mobilizar e trabalhar junto com os legisladores. Eu estou falando dessa questão específica, né, desse projeto de lei, o 83, 2015. Essa, por exemplo, eu acho que é uma grande entrada, né, para que a gente possa ter essa mudança legislativa que eu acho que é tão importante no país. A outra questão, né, enfim, é que a gente tem que ter campanhas de conscientização das pessoas, ou seja, não é mais admissível que nós aceitemos como sociedade que pessoas dirijam de maneira embriagada. Então, acho que são essas várias frentes que nós precisamos atuar para construção, né, enfim, de políticas públicas, mas principalmente, né, de legislação e de conscientização da população. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que nós estamos fazendo uma situação conjunta, né, ações conjuntas em várias entidades, né, governamentais, particulares, mas não é um trabalho de médio e curto prazo, para que dê algum retorno para a população, que já não aguenta mais passar por isso, como algumas mensagens que recebemos. A segunda pergunta, e aí ela é extensiva, fala assim: independente da queda que encontramos nas estatísticas do DataSUS, de 2018 para 2017, houve uma queda de 8%. Ainda assim, estamos com 90 pessoas morrendo no trânsito todo dia, e, historicamente, o percentual atribuído ao uso de álcool ou outra droga chega em média a 30%. E os que não morrem nesses acidentes de trânsito ocupam 60% das UTIs no Brasil. E, diariamente, 650 pessoas deixam os hospitais em todo o país com alguma deficiência permanente, física ou mental, sem falar no custo social desses acidentes que beira os 50 bilhões. Existem, certamente, diferentes caminhos para que possamos zerar, vamos dizer assim, tais acidentes, diminuindo paulatinamente a busca do zero. Porque nenhuma morte pode ser considerada possível para nós. Não existe a condição de imaginar que alguém vai morrer por causa disso. Mas o que eu gostaria de perguntar, Gladys, para você, assim, me diga um caminho que você entende poderia ser interessante para a gente começar esse trabalho, de conscientizar as pessoas. Aonde trabalhar? Como trabalhar? Bom, uma pergunta difícil de responder, mas eu vou, a partir da experiência, da minha vivência, claro que eu penso em muitas coisas. Eu queria só comentar que o doutor Quirino falou de várias ações fundamentais. Eu acho que tudo isso tem que ser implementado com muita rigidez, né? Agora, eu queria fazer um comentário. Nós não temos, as nossas leis de trânsito não são maravilhosas, estão longe, né, de serem excelentes, mas nós temos leis, né? Nós temos, né, regras que deveriam ser seguidas e não são. Né? Então, o que eu gostaria de pontuar é assim, ok, temos leis, e como é que e a fiscalização? E como é que essa coisa funciona? Né? Como é que as blitz, né? Quando começou a história da lei seca, tiveram algumas blitz, né? Especialmente, né, em bairros como a Vila Madalena e outros bairros assim. Acabou. Ninguém nunca mais viu blitz, ninguém nunca mais nem ouviu falar, né, aqui em São Paulo. Aí a Sônia, que perdeu a Nariá, comentando, né, por que não pegou? Porque não tem fiscalização,
No Rio, pegou porque é uma reta, né? No Rio, eles não têm como escapar de uma blitz. Em São Paulo tem, os motoristas se comunicam, né? Ó, tem blitz não sei aonde, né? Então, nós temos, eu acho que mais ainda do que a lei, que está longe de ser boa, mais uma vez, nós não temos fiscalização. Fora isso, tem uma outra pessoa comentou, desculpa que eu não lembro o nome, por que demora tanto? Né? A pessoa está lá, ela matou meu filho, chegou a polícia, ele estava lá, ela estava lá. Por que isso é tão demorado? Né? Ah, não pode fazer, não pode produzir prova contra si mesmo, então tem o bafômetro, mas ela não é obrigada a usar o bafômetro, né? Por lei, ela não é obrigada, porque ninguém é obrigado a produzir provas. Então, como é que você vai provar que essa pessoa estava embriagada? Então, tem muitas coisas para serem pensadas, né? E a justiça é uma justiça que não acontece. Meu filho morreu há 9 anos. Né? Você me perguntar o que aconteceu com a Gabriela Guerreiro, nada, não aconteceu nada. Quando, na ocasião que ocorreu o crime, ela foi, não sei se caçaram a carta, qualquer coisa assim, ela teria que ficar um mês sem dirigir. Ela não ficou, né? Ela foi pega em flagrante, dirigindo, quer dizer, né? Então, assim, o doutor Quirino falou de muitas coisas e falou das campanhas. Então, eu acho que eu andei pensando muito em relação às campanhas, especialmente à luz do que está acontecendo. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de olhar para isso, porque está acontecendo lá fora, né? Nesse momento de pandemia. Então, o que a gente tem visto, né, é uma coisa que eu acho que está deixando todo mundo atônito, na verdade, né? Porque a gente tem visto um comportamento e valores, e a falta de valores, na verdade, assustador. Né? Um presidente, um líder que responde, morreram X pessoas, ele responde, e daí? Né? Então, o que a gente pode esperar de um país cujo presidente responde, e daí? Diante de mortes, né? Então, assim, pensando, não tem, falta empatia, falta ação, nós estamos realmente num país à deriva, então eu acho que qualquer ação a partir de agora, eu digo a partir de agora porque nós temos um marco, né? Essa pandemia está sendo um divisor de águas, né? O que era antes, eu acho que o que a gente falava antes sobre qualquer tema que envolva né, as pessoas, cidadãos, né, não vale mais. Né? Não vale mais porque acho que a gente tem visto... deixa eu tentar me explicar. As campanhas, o professor Laranjeiras falou uma coisa que eu gostaria sei lá, me chamou a atenção. Não há quem não fique com lágrimas nos olhos quando vê um parente, uma mãe, alguém que perdeu um filho, relatando. Muita gente que não fica com lágrimas nos olhos e nem nada, porque não está nem aí, porque responde, e daí? Né? Então, eu acho que isso, o contingente, eu acho que a gente não tinha noção, porque as campanhas de trânsito sempre... tem ótimas campanhas, mas elas vão muito numa linha da empatia, olha, cuidado, não vai matar, da cidadania, o cidadão, né, enfim, para a pessoa corresponder, entender essa campanha, tem que ser uma pessoa que tem um requisito básico, empatia com o outro, ponto. Né? Se não tiver isso, ele não vai nem ouvir o que você está falando. Então, em relação, o doutor Quirino falou das campanhas, eu acho que em relação às campanhas tem que ser repensado tudo. Eu acho assim que essas campanhas que nós temos, que são bonitas, são ótimas, são efetivas para uma determinada parcela da população.
Hoje, talvez a gente possa falar dos tais dos 70%, dos 30%, vamos só para facilitar a conversa, né? Sem querer fazer uma coisa maniqueísta, o bem e o mal. Não é isso, só para facilitar a conversa, né? Então, assim, ok, a campanha, eu mesma já participei de várias, a gente se emociona, tem várias mães, vários pais que eu conheço que já participam, tem, né, muita coisa. Agora, atinge uma parcela da população. A outra parcela, que hoje eu olho como talvez esses 30%, infelizmente, acho que a gente não tinha noção da dimensão, né, do tamanho, do tanto de gente, né, que tem um olhar negacionista, homofóbico, misógino, racista, perverso. Essas pessoas, elas não são... elas são impermeáveis às campanhas. E elas causam um mal danado, né? Porque se a gente pensar, tá, 30%, que seja, sei lá, 20%, eu não sei, de 200 milhões de habitantes, é muita gente. É muita gente que acha que beber e dirigir é coisa de macho, é coisa de, né? Tem inclusive muitos que dizem, não, eu dirijo melhor quando eu bebo. A gente cansou de ouvir isso. Né? Então, tem uma cultura da cervejinha. Se eu puder te interromper com maior respeito. Claro. Sempre tem essa dissociação. Uma coisa é as campanhas educativas, né? E o próprio Madi mostrou que a campanha educativa ela é muito frágil, né? Porque você não vai mudar. Quem tem uma atitude contra o bebê dirigível, a campanha vai reforçar. Mas vai ter uma boa parte que não vai se sensibilizar. E aí tem algumas perguntas que apareceram aí, que eu sempre defendi isso, eu sempre fui taxado de linha dura, porque, infelizmente, aí você vai precisar de leis. A lei criminal, o bebê dirigir, alguém perdeu o irmão há 7 meses e a pessoa não foi presa, como não foi presa a pessoa que matou seu filho, né? E como os vários outros acidentes, mais detalhes, a lei criminal ela é frágil, e é isso que talvez se ligue ao Quirino, né? Que vamos ter que mudar ou aperfeiçoarmos a lei de transformar esses chamados acidentes, que não são acidentes, de crime, o que são crimes, né? E deixar... Né? Essa coisa de produzir prova contra si mesmo também ela é limitada, não é verdade isso. É um debate criminal que, do meu modo de ver, já está ultrapassado. A pessoa que matou outra, quer seja por intenção ou não, esse é um homicídio, né? Tem que ser tratado como homicídio, né? Então, tentando reforçar o que a Graça estava falando, eu não tenho dúvida de que precisa, né? Tem pessoas do Ministério Público assistindo a nossa live, que vai poder nos ilustrar, né? Nós não sabemos bem lidar com lei, eu não sei, eu sou psiquiatra, né? Mas eu não tenho dúvida que se você não tiver uma lei muito mais clara de que isso é crime e as pessoas têm que ser automaticamente tiradas de circulação e responder criminalmente pelo comportamento, ou essa clareza, né, que, reforçando o que a Graça estava falando, tem que ter uma clareza para a população. Isso é crime, a consequência do crime é imediata. Em várias áreas no Brasil, nós temos uma hipertolerância a uma série de coisas que são absolutamente intoleráveis, né? Desculpe ter me estendido, mas esse eu responderia a algumas pessoas que se manifestaram e que tenha, pelo menos, a nossa solidariedade, tenho certeza que o Quirino também, nós estamos nessa mesma direção. Só que para mudar a lei lá, o caminho é esse, eu acho que o Quirino, aí também eu concordo com o Quirino, né? É a sociedade civil, né? Principalmente as vítimas, né? Vítimas no sentido de sofrer influência. Eu me sinto, né, também parte do risco de ser atropelado por uma pessoa no celular ou alcoolizada. Então, nós, a sociedade civil, temos que ir lá pressionar, né,
o senador, e não é coincidência que o senador Stevenson, ele foi uma pessoa que implementou a lei no Rio Grande do Norte, em Natal, muito fortemente, prendendo muita gente, né, tirando muita gente de circulação, e por esses vários motivos virou senador da República em função de um grande trabalho na área de beber e dirigir lá em Natal. Então, nós temos que usar esse exemplo. E esse, então, é um parceiro, ou potencialmente parceiro para a sociedade civil, de poder aprovar essas leis, deixar mais claro que é crime, no meu modo de ver. Eu acredito menos, né, na parte de... Porque todo mundo sabe que beber e dirigir, eu deveria saber que beber e dirigir tem risco. Se a pessoa assume o risco, ela assume o crime. Quirino. Quirino. Oi. Não, eu queria deixar aberto para você fazer esse comentário que você estava. Eu acho que nós estamos diante de uma situação bastante complexa quando nós falamos sobre as políticas públicas voltadas para o enfrentamento do alcoolismo no trânsito, do uso de drogas no trânsito. Eu gostei, né, enfim, desse paralelo, né, que foi colocado pela Gladys, né, enfim, em relação à pandemia que estamos vivendo hoje e esse problema todo, né, enfim, do uso do álcool ao volante, uso de drogas ao volante. Principalmente porque eu acho que essa pandemia está nos ensinando, né, que o discurso fácil, mal intencionado ou alienado, né, não é a resposta para o problema que a gente tem com a pandemia, né? Nós temos vivido hoje tempos bastante difíceis, nós não temos uma única saída para esse problema, nós não temos que trilhar um único caminho, já que estamos vivendo um problema extremamente complexo. Um problema complexo que precisa de ações na área sanitária, na área de economia, na área de suporte social para as pessoas, porque se nós continuarmos, né, enfim, com um discurso fácil, com um discurso enviesado, a gente não vai avançar para o combate efetivo a essa pandemia, né? E do mesmo jeito que se nós tivermos uma visão míope, obtusa do problema, enfim, dos acidentes no trânsito, da mesma maneira a gente não vai avançar nisso. Por isso que eu acho que é interessante esse paralelo que você traçou, porque acho que permite a gente ter uma visão mais ampla dos fenômenos, né? Quando a gente fala, por exemplo, da prevenção de acidentes no trânsito causado pelo uso de álcool, de drogas, a gente precisa ter ações legislativas, né? Eu insisto que a gente precisa mudar a legislação no Brasil, e esse é um caminho fundamental, até porque mudança legislativa que controle propaganda, acesso de bebida, que faça uma taxação à bebida alcoólica, são as ações que, historicamente, internacionalmente, têm sido as ações mais efetivas para o controle do uso de álcool. Então, isso daí é importante. E por isso que eu disse, né, enfim, que eu acho que é de fundamental importância que as associações, que as entidades todas se aproximem dos parlamentares no nível nacional, no nível local, para que a gente trabalhe nessa perspectiva. Isso é fundamental. É fundamental também, é óbvio, que todo o processo fiscalizatório também aconteça. Não adianta você ter uma lei que não seja efetivamente fiscalizada. Só que, na verdade, a lei é o primeiro passo para que a gente consiga restringir o uso de bebidas alcoólicas. Uma outra questão desculpa, só extremamente importante, né, é a conscientização. E aí é verdade, né, enfim, a conscientização das pessoas por meio de campanhas, existem limitações, né, do mesmo jeito que tem limitação na legislação, do mesmo que tem limitação na fiscalização, tem pessoas que burlam, ou seja, por conta disso é que não existe uma bala de prata, né? Então a gente precisa, na verdade, buscar várias frentes de ação. Não existe uma única frente de ação que a gente vai conseguir reverter
essa questão. Nós precisamos, né, como governo, nós precisamos, como sociedade, largar o discurso fácil, né, deixar essa questão hoje que infelizmente tem tomado muito as posições das pessoas, né, enfim, que essa questão polarizada, posições desse tipo não vão ajudar a gente a enfrentar com resultados positivos os problemas que a gente tem no Brasil. E o problema do uso do bebê no trânsito, a gente também não vai conseguir resultados positivos se a gente insistir em ações únicas. E é importante, eu insisto nisso, que o governo, junto com a sociedade civil, trabalhem conjuntamente. Porque se nós não tivermos uma posição forte da sociedade civil, com ações de advocacy, a chance da gente também conseguir avançar é muito pequena. Então, na verdade, a gente precisa de uma série de ações e buscar enfrentar esse problema com a seriedade e buscando enfrentar com ações distintas, diversas, porque não existe saída simples para problemas complexos. E aí, novamente, é mais um paralelo que a gente pode fazer do problema do bebê ao volante e o problema da pandemia. Não tem saída fácil. Não adianta a gente vir com um discurso pronto, porque assim a gente não vai avançar em nenhuma dessas áreas, em nenhuma outra área cujo problema é de ordem complexa. Doutor Ronaldo, o senhor que falou. Eu só queria tentar complementar assim, e usar o próprio exemplo do MED, né? Um dos exemplos que teve nesses 40 anos foi da parte legislativa, Karina, aí eu bem concordo com você inteiramente, é que forçar a fiscalização. Você tem de uma forma legislativa, por exemplo, no estado da cidade de São Paulo, por um tempo a polícia ela fez um número de batidas e de blitz e tem muitas pessoas que perderam a carta exatamente por essas batidas. Mas ficou perdido em termos de política pública. Se você tem uma lei que obriga as polícias locais a fazerem o controle de beber e dirigir, né, de comprar bafômetros. No começo da lei, a gente... para comprar bafômetro foi um negócio enorme. O número de policiais, de carros policiais que tem bafômetros é muito pequeno, né? Então, você pode, com uma mudança legislativa, quer seja federal, estadual ou municipal, colocar a obrigatoriedade, né, de cada carro de polícia ter um bafômetro ativo e bafômetro passivo, né? E que cada carro policial tem que fazer, sei lá, 500 bafômetros por dia, né? Você tem, objetivamente, né, eu acho que o aprimoramento legislativo tem que caminhar numa fiscalização, não só como uma intenção, mas uma fiscalização absolutamente quantitativa. A gente tem que ver quantas pessoas foram identificadas, quantas foram processadas e quantas foram presas por beber e dirigir. Então, eu acho que, do meu modo de ver, esse aprimoramento, né, que estamos falando de formas diferentes a mesma coisa, mas eu acredito na lei, acredito nessa interação do governo, da sociedade civil muito ativa e pressionando o governo. Né? Eu sempre falo isso para o Quirino, né, que quem está no governo e são nossos amigos e a gente tem a admiração, como que, aí que nós temos que pressionar mais ainda, né? Porque temos que pressionar como sociedade civil e colaborar, né, com o setor no Congresso, que tem lá leis que possam fazer a diferença e poupar muitas vidas num futuro próximo. Né? Então, eu acho que transformar o que a Gladys está fazendo e várias pessoas que se manifestaram aí, né, essa experiência, né, de nós ajudarmos a fazer essas pontes com o Congresso e o governo federal, eu acho que esse é o caminho. E quanto mais objetivo, no modo de ver, melhor. Nosso sistema legislativo deixar a coisa muito vaga é sinônimo de que a lei não vai ser implementada e
talvez eu já esteja velho demais de deixar só as leis ficarem vagas demais. Né? Posso fazer um comentáriozinho? Claro, Gladys. Estou ouvindo, né? Essa coisa, tem a lei, tem que ter fiscalização, eu concordo com tudo. E agora eu falo de novo em nome de muito familiar, de muitas vítimas, muitos familiares de vítimas. A verdade é que nada disso acontece, né? Raramente. Quando a gente sabe de um caso que foi condenado, que foi preso, a gente comemora. Né? É muito... Nós, familiares, a gente se sente muito desprotegido, muito desamparado, muito desmerecido, né? Tem uma comoção social, né? A gente sente, como, né, o professor falou, acho que senti, eu mesma estava lá, né? A morte do Vitor causou uma comoção, né, muito grande, para mim foi, inclusive, surpreendente, só que não deu em nada. Né? O que acontece? Nós estamos até, né, criamos lá aquele grupo, né, de acolhimento mesmo, de famílias enlutadas, a gente acolhe, a gente conversa, a gente, né, troca ideia, um ajuda o outro. Montamos um grupo presencial, né, que durou um tempo, um grupo de mútua ajuda, que foi muito importante também, que a gente via pessoas chegando, foi inclusive no meu consultório, a gente criou um espaço lá e a gente criou esse espaço para receber essas pessoas. E ali eu costumo falar que assim, o sofrimento, a dor ali era tão presente, assim, que parecia sólido, me dava essa sensação. Né? Eu não estou exagerando, né? É uma coisa que era assustadora mesmo. Né? E essas famílias, eu estou aqui me lembrando, a Gabi, a filha dela foi atropelada, a Bianca, maravilhosa. Sabe qual foi a pena do sujeito que matou? A dona Lourdes também perdeu o filho e a nora. Doação de sangue. Essa foi a pena que ele teve. Ele podia escolher entre dar cesta básica e doar sangue, ele escolheu doar sangue. Então, o que eu estou dizendo é assim, ok. É terrível. Né? Ok, existe lei. É a melhor lei? Não é a melhor. Mas não existe fiscalização. Vou falar mais uma vez, porque aí é uma coisa que, se não fica no discurso. Desculpa, que aí vai um desabafo, né? Em nome das famílias, né? Temos lei, inclusive o Movimento Não Foi Acidente fez uma campanha enorme para mudar essa lei, né? Que era muito... era uma lei antiga, enfim, que nem mal considerava que dirigir embriagado fosse crime, era assim, tudo bem, mal aí, paga uma cesta básica, tá tudo certo. A gente fez uma baita campanha, colhemos 1,5 milhão de assinados. O Newton Gurman foi incansável, ele rodou tudo quanto foi mídia, e fazia campanha, e falava, e divulgar a causa, o Ava é incansável ali na internet, fazendo 1,5 milhão de assinaturas, e a gente conseguiu, e mudou, né? Melhorou muito, né? Agora, também tem que ver o seguinte, interessa a eles, né, Câmara, mudar a lei? Não sei, talvez também não interesse, né? Eles também fazem parte, a gente conhece, sabe, muitos têm, né? O Carmine, lá em Curitiba, é um deles, todos são deputados, né? E eles que fazem a lei. Né, que inclusive a mãe do rapaz que morreu, a Cristiane Aredi, está lá em Brasília, ela é deputada federal, ela foi lá batalhar mesmo pela mudança da lei, está lá incansável também, sabe? A Disa lá em Porto Alegre. Enfim, a gente fica... A verdade é que, de vez em quando, dá uma impressão que você está falando com a parede. Desculpa o desabafo, eu estou aqui aproveitando, e o médio, eu acho que tem
tem uma função nesse momento, sabe? E que, como não foi acidente também, como tantos outros, acho que cada pai, cada mãe que perde um filho, na verdade, muitos, não são todos, mas acabam se engajando numa causa porque é um jeito, inclusive, de sobreviver, né? Porque quando morre um filho seu, você morre junto, simples assim, né? E aí, para você se reerguer, para você ressuscitar, para você continuar tocando a vida, você tem que transformar aquilo em alguma coisa, né? E muitas pessoas, no caso eu sou uma delas, transformou em luta. Vamos embora, né? Vamos lá. Mas cansa, sabe? Porque dá uma impressão que você está enxugando gelo. Entende? E aí eu fiquei pensando nesse, né, esse pessoal que sai por aí, né, buzina no hospital, que faz fake news, que agride profissional da saúde, né? Assim, essas pessoas, elas estão aí, elas estão soltas, né? E causam, mais uma vez, causam um estrago enorme. São pessoas que estão muito. Não estou falando que não tenha, né? Não estou reduzindo, pelo amor de Deus, não entenda isso. Tem gente, né, que faz comete muito crime em todas, né? Sei lá, do Jair Bolsonaro até a irmã Dulce, né? É uma infinidade, né? De graus, vamos dizer assim, né? De empatia, de cuidado com o outro, de civilidade, né? De humanidade. Então, a gente está trabalhando com uma infinidade de tipos, né? De pessoas, e a gente precisa pensar nisso, né? Então nós não atingimos aquele pessoal que é o pessoal que sei lá, que acha que dirigir bêbado é legal, né? Porque a namorada dele acha bacana, porque ele acha incrível, né? A gente está agora aqui na pandemia, eu não sei se vocês viram, o que está acontecendo? As ruas estão vazias, né? De certa forma, e algumas estradas também, né? Está tendo racha, como nunca. Né? Como nunca. E não é que tem racha e... Não, eles filmam, eles põem na internet, tem no YouTube, dá para você identificar quem é. Então, assim, tem uma questão que é com os valores. Eu sei que é muito difícil. O que eu estou falando mais uma vez, é um desabafo. Eu acho que é a gente precisa rever tudo, né? Lei, tal, mas assim, como você comunica isso? Como que você dialoga com uma pessoa que acha legal, né? Acha que ele se sente mais macho? E tem mulher também, tá? Não estou falando que é só homem, não. A que matou meu filho é uma mulher. Então, assim, como é que você dialoga com essa pessoa? Impondo leis mais rígidas? Concordo. Mas cadê a fiscalização? Né? Então, assim, parece que a gente fica batendo, sei lá, cabeça na parede. Eu não estou enxergando. Claro. Desculpa, não, eu só queria, aqui também nós estamos avançando no tempo, mas eu queria fazer um comentário. Quando a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos e conheci o MAD, eu me apaixonei pela atividade, né, pelo advocacy deles, e eu acho que isso foi uma das coisas que marcou para mim. Vocês falaram várias vezes, e você está insistindo numa coisa que eu concordo plenamente, que é a parte da fiscalização. Só que essa fiscalização não é só do governo. Essa fiscalização é da família também. Concordo. Porque nós temos famílias que abrem mão de certas coisas. A família vê o cara bêbado saindo da festa. Sim. E ninguém é capaz de falar, você não vai dirigir. Isso. Quer dizer, não é só o governo ou só sabe? Nós, como familiares, temos uma responsabilidade incrível que não cumprimos. E o MAD, tudo isso para dizer que o MAD ele tem um sistema de advocacy, que é a formação dos advocates, que eles criam o que o Dr. Ronaldo, inclusive, me falou numa das reuniões, os agentes, aqueles famosos agentes pessoais. Eu me torno um agente de trânsito, porque eu estou lá olhando o que está acontecendo de errado e vou atuar em cima. Então, se o cara está dirigindo errado, eu vou ver o que eu posso fazer para ti, sabe? A gente precisa, como o MAD, a ideia é criar uma corrente, né, uma rede de ação de pessoas que acreditam no que eu estou falando com você, em ser um advocate
de ser um agente dessa saúde, agente de trânsito, sei lá como é que pode chamar, a gente ainda pode chamar de outras maneiras. Olha, Porque... só comentando, tem uma experiência que eu mencionei da Disa, que é lá do Sul, que é Vida Urgente, chama. Ela também perdeu um filho na mesma condição, você deve conhecer, né? Tiago Gonzaga, sim. Isso. E eles têm várias ações, muito, muito bacana o trabalho deles também, como o de vocês. Como, é tão, né? Enfim, é bacana também. E eles têm uma ação que eu acho interessante. Você falou do familiar, tal, chama Carona Solidária, acho que é isso. Eu tenho um vídeo, inclusive. Então, assim, são os pais como eu, né, saem de madrugada, olha só, saem de madrugada para dar carona para bêbado. Né? Fala assim, escuta, você está em condição de dirigir? Né? Não está? Vem cá que eu te levo para casa. Então, assim, existem algumas, e eu concordo plenamente com você, Ronaldo, eu acho que é uma questão cultural, uma questão de educação, uma questão de valores, começa em casa, sim, né? E é por isso que eu acho que é importante comunicar, né? Não só, né? Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitiva em relação a isso, mas é porque eu acho fundamental mesmo, né? A lei é bárbara, ótimo, tal, mas a gente precisa encontrar uma forma de se comunicar com essas pessoas, né? De criar valor. O Detran tem para criança pequena, faz lá uma escolinha. São ações, tem ações pontuais, né? Eu acho que o MED entra aqui para entrar forte com essas ações, e eu acho maravilhoso, porque a gente está precisando muito mesmo. O próprio Não Foi Acidente, eu acho que o nome, que é felicíssimo, né? Quem deu o nome foi o Rafael Baltresca, que também perdeu a mãe e a irmã, né, esmagadas no muro da Marginal Pinheiros, próximo ao shopping Vila Lobos. Ele que trouxe esse nome, e realmente eu acho que ele diz por si só, né? Então, eu acho que a gente precisa falar desse, sabe, parar de tirar a culpa, né? Desculpabilizar as pessoas. Então, olha, querido, se você for dirigir bêbado e matar alguém, você é responsável, né? Assim, não dá para mais a gente tratar isso como um acidente, em nenhum aspecto, bêbado, drogado, seja lá o que for, né? Então, acho que passa, assim, pela educação, pelas escolas, né? Nos Estados Unidos eles têm ações, né? O Ronaldo sabe muito melhor que eu, né? Também em escolas, né? E é isso, acho que a gente tem que pensar também na base, né? Quem vem por aí, essa geração que vem, né? Muitas vezes são os filhos que chamam a atenção do pai. Isso aí, já vi também. Né? Então, a nossa geração, de nós aqui, né, é uma geração que nem usava cinto de segurança, por exemplo, e agora virou norma, praticamente sim. Mas se o filho vê você sem cinto de segurança, ele já chama atenção. Né? Então, é uma geração que já veio, né, ouvindo isso, né, e sendo educada nesse sentido. Então, a gente tem que pensar também nesse tipo de ação, né, para, enfim, ampliar, né, o poder aí. Claro. Nós estamos chegando no final. Você quer falar alguma coisa, querido? Você está ali assim, para terminar, para a gente. Peço que dê um minutinho só para a gente poder fechar, porque aí a gente vai já estamos a próxima já está combinada aí, né? Porque isso aqui. Eu acho que eu insisto, né, na colocação de que nós estamos diante de um problema de natureza complexa. Claro, claro. De modo que, de verdade, não existe uma única frente de ação. Né? Eu acho que é importante que a sociedade se mobilize para pressionar governantes. A gente está falando de fiscalização. Quem faz a fiscalização é o poder público. Né? Então, é importante que a sociedade civil pressione o poder público para fiscalizar. Isso. Essa questão legislativa, eu insisto, porque além de todas as evidências científicas que existem, que mudança legislativa é importante para o controle do álcool não só ao dirigir, mas o controle do álcool de maneira geral, é importante que nós mudemos a legislação. A lei seca,
reduziu em quase 1/4 o número de mortes no trânsito no Brasil. Ou seja, teve um resultado, teve um impacto real, positivo, né, de que nós conseguimos evitar milhares, dezenas de milhares de mortes no Brasil, desde que a lei seca foi aprovada. Então, assim, é importante mudar a cultura. É importante mudar a legislação, porque a mudança da cultura muitas vezes vem com a mudança legislativa. Estava falando da questão do cinto de segurança. Recentemente eu ouvi pela primeira vez, já não me lembro, mas eu vi uma entrevista do Paulo Maluf no programa Roda Viva. Isso quando ele estava trabalhando para controlar o uso de cigarro, né? Enfim, em São Paulo. E aí, enfim, ele foi justamente o Paulo Maluf também que colocou pela primeira vez a necessidade das pessoas usarem cinto de segurança. Eu me lembro que a bancada, todos os jornalistas estavam criticando o Paulo Maluf de uma maneira assim que eu fiquei, hoje, né, muito tempo depois, eu fiquei até assustado. Eu falei, caramba, pô, e jornalistas assim, bastante respeitáveis, né? Mais ou menos como acontece hoje, talvez, com os jornalistas brasileiros. Mas, enfim, né, assim, aí não dá para a gente entender, né? Porque são mudanças que, às vezes, para que a gente possa ter uma mudança cultural, a gente precisa ter uma mudança legislativa e que empurre a sociedade a encarar aquela situação de uma outra maneira. Depois disso, a gente conseguiu reduzir de maneira significativa o consumo de tabaco no Brasil. A gente reduziu também, quando foi colocado a obrigatoriedade para o uso de cinto de segurança, a gente reduziu sobremaneira, novamente, a gente reduziu sobremaneira o número de mortos no trânsito, com obrigatoriedade do cinto de segurança. Você precisa fiscalizar, é óbvio, porque a gente não está tratando de problemas simples, a gente está tratando de problemas complexos. Você precisa ter a legislação que restringe o uso, a gente precisa ter fiscalização, a gente precisa ter mudança cultural, né? E a mudança cultural muitas vezes passa pelo fato da gente ter que apertar mais a fiscalização, ter leis mais duras, punições mais duras, né? No Brasil também, durante muito tempo, né, a gente viveu numa situação em que era quase crime você defender penas mais duras para pessoas. Aqui a gente está falando de trânsito, mas a gente tem outros crimes. A gente tem crime de estupro, de homicídio. O Brasil chegou a ter, por ano, mais de 70 mil homicídios. E na barba de toda a sociedade. E foi esse governo agora, que todo mundo, agora, né, uma parcela da população costuma falar que é um governo que tem essas ou aquelas características, mas foi nesse governo agora, no último ano, em que teve uma redução de mais de 20% dos homicídios no Brasil. Por quê? Porque se começou a enfrentar essa situação. Eu participei do governo passado, aqui no governo federal, e eu vim acompanhando essa questão de política sobre drogas, política sobre álcool, em outros governos aqui, e de verdade eu não vi nenhum governo federal, nenhuma gestão trabalhar tanto na política pública sobre álcool e drogas. Então, eu acho que é importante a gente não misturar as coisas. A gente pode ter problemas por um lado, para o outro. Isso, na verdade, pode ter em várias gestões. Agora, de verdade, ações concretas para a mudança das políticas públicas sobre álcool e drogas no Brasil, eu nunca vi. E já estou aqui no governo federal há mais de uma gestão. Nunca vi acontecer mais do que aconteceu em um ano desse governo. Então, assim, tudo isso para dizer que não adianta a gente ficar, sabe, com um discurso fácil, não adianta a gente querer, enfim, buscar saídas fáceis para problemas complexos. E muitas vezes a gente precisa remar contra a maré. Eu não sou um admirador, enfim, inconteste do Paulo Maluf, mas vendo aquele vídeo, eu acho que muitas vezes remar contra a maré não é errado. Remar contra a maré, às vezes, é importante para a gente mudar o caos, a lama que vinha vindo. E é muito interessante porque a gente vinha vivendo esse caos durante tanto tempo e a sociedade vinha anestesiada. Eu não sei agora, novamente, se por má fé, se por alienação, mas a gente vinha tendo problemas das políticas públicas no Brasil
em todas as áreas. Então, assim, não dá para aceitar a gente ficar com esse discurso, novamente, retórico, sem ações. E nesse governo, nessa gestão, eu falo isso já tendo participado de outras gestões do governo federal, vem realizando um trabalho muito forte para mudança de paradigmas e de modelos em políticas públicas e em parceria com a sociedade civil. Isso que é muito importante, porque sozinho, quando a gente está lidando com um problema complexo, ninguém caminha. Eu queria só para rapidinho, eu também claro. que sair, mas só para como ilustração, eu apoiei na época o Paulo Maluf em relação ao fumar em ambientes públicos, né? E eu nunca levei tanta pancada e tantas críticas de apoiar, no caso, o Paulo Maluf e ajudei muito o debate, mas a mídia era absolutamente contrária, né? E hoje, né, depois desses anos, ninguém nem pensa ninguém foi à falência por não permitir o fumar em ambientes públicos, né? Então, às vezes a lei, né? Só para concordar com ele, a lei traz uma mudança cultural, né? No caso do cigarro, é uma história de sucesso. E eu acho que no desafio mais trágico e mais premente, que é o do beber e dirigir, nós temos que fazer essa diferença na mudança cultural. E aí eu também concordo com o Guilherme, o atalho é a sociedade civil pressionar para uma mudança legislativa de vários níveis, não é uma mudança só de lei, é uma mudança de conceito de fiscalização, do que é crime, qual é a consequência do crime, é um conjunto bem objetivo, né? E para mim foi realmente um prazer estar aqui com vocês essa noite, infelizmente tenho que sair, mas espero que a gente consiga fazer outras dessas lives, que possa progredir, não só no debate de qualidade, como nós fizemos hoje à noite, mas que a gente possa ir mais operacionalmente, né, no sentido de trazer aquilo que a Gladys tanto anseia, assim, não é só discurso, tem lógico, um componente da gente desabafar e tudo mais, mas a gente precisa de fazer a diferença. E aí eu acho que aí o MED veio para fazer a diferença e por isso que a gente apoia, né, todos os movimentos sociais, né, que possam ir nessa mesma direção, né? Não só o MED, mas não foi acidente, que é um nome absolutamente fantástico, né? O programa do Rio Grande do Sul tem várias ações aqui para juntar essas forças, as energias, né? E com as pessoas que a gente pode contar como aliados, e que eu acho que isso que a gente tem que fazer nesses próximos poucos meses. Bom, eu não tenho... Imagina, eu agradeço, doutor Ronaldo, sua presença, agradeço ao Quirino. O Quirino foi uma das pessoas que acreditou nessa parceria, né? E vamos junto fazer também o trabalho junto com o governo, com o senhor, com a Gladys, sempre nos orientando. Só queria agradecer mesmo a presença de vocês e está marcada. Nós temos que marcar uma próxima aí para dar continuidade, porque eu venho de um grupo que fala aqui, é um grupo de ação, não é um grupo de falação. E nós temos que fazer valer isso aí. Vamos parar de fazer só a falação. Muito obrigado, boa noite, obrigado a todas as pessoas que estiverem presentes. Não esqueçam de curtir nossa live. Tchau, obrigado, boa noite. Gladys. Obrigado, um abraço. Beijo. Tchau, doutor Quirino, obrigado por tudo. Obrigado, um abraço.